Você manda uma mensagem e demora horas, às vezes até um dia inteiro, para ter uma resposta. Você liga e a conversa é rápida, polida, mas falta o calor, a intimidade, aquela conexão profunda que vocês tinham quando ele ou ela dependia de você para tudo. Parece que aquela criança que dormia no seu colo, o adolescente que dividia os segredos mais íntimos, hoje mora em uma galáxia diferente, acessível apenas por satélite e com um sinal instável. A dor da distância de um filho adulto não é apenas uma tristeza, é uma perda silenciosa, uma sensação de orfandade reversa, onde o pai ou a mãe se sente deslocado, quase obsoleto no grande roteiro da vida do filho. É uma dor que, para nós que já passamos dos 50, 60 anos, se intensifica no silêncio do ninho vazio. O tempo, que antes era preenchido com a logística infinita de ser pai ou mãe em tempo integral, agora sobra e, naturalmente, o nosso olhar se volta para a nossa maior obra, os filhos. Queremos estar perto, queremos ser importantes, queremos o reconhecimento do sacrifício e do amor que dedicamos. Mas para eles, a vida está no auge da construção. Carreira, parceiros, talvez netos, contas a pagar, a busca incessante pela própria identidade e a luta para provar a si mesmos que são capazes de navegar o mundo. Nossos ritmos de vida, nossas prioridades e nossas necessidades emocionais simplesmente não se encaixam mais na mesma frequência, e essa assincronia, esse desencontro de expectativas, cria o ruído que interpretamos, dolorosamente, como rejeição. Eu sei que você já tentou de tudo, ou sente que tentou. Ligar mais para mostrar que se importa, ou ligar menos para não incomodar. Você deu conselhos que pareciam óbvios, ou ficou em silêncio quando a vontade era gritar uma solução. Você convidou, mas os convites foram recusados mais vezes do que aceitos. A frustração cresce e em algum momento surge a pergunta cruel: onde foi que eu errei? A boa notícia é que na maioria das vezes você não errou. A distância que você sente não é um defeito de caráter seu ou do seu filho, mas sim o sintoma de uma transição psicológica profunda e frequentemente mal compreendida. Hoje vamos desvendar o segredo que explica essa distância e, mais importante, que oferece o mapa para reconstruir uma ponte sólida. Este segredo não está no comportamento do seu filho adulto, mas sim na sua perspectiva sobre o seu papel e, principalmente, na forma como você lida com a autonomia dele. O ponto central é a desativação da central de gerenciamento parental e a aceitação plena da diferenciação do self. Na psicologia familiar, especialmente nos estudos de Murray Bowen, existe o conceito de diferenciação do self, que é a capacidade de manter a sua própria identidade e individualidade separada da família de origem. Quando seu filho era criança, vocês eram um sistema fusionado, codependentes. A identidade dele era em grande parte uma extensão da sua família, do seu nome, das suas regras. O mundo era mediado por você. A tarefa primária do filho adulto, no entanto, é justamente se diferenciar, é se separar psicológica e emocionalmente de você para se tornar um indivíduo totalmente autônomo, com fronteiras claras, com suas próprias crenças e suas próprias falhas. A distância que você sente muitas vezes não é uma rejeição a você como pessoa, mas um esforço desajeitado, e às vezes desajeitado, do seu filho em estabelecer um limite, em dizer: eu sou eu, e não uma versão adulta da sua expectativa de quem eu deveria ser. A necessidade de se afastar é paradoxalmente a busca por uma conexão mais profunda e genuína, que só pode existir quando ambos os lados se veem como adultos separados, com vidas separadas, e não como um sistema onde um lado deve lealdade e o outro deve controle. Pense no seu papel anterior. Durante anos, você foi o gerente geral, responsável pelo cronograma, pela segurança financeira, pelo bem-estar físico e emocional, pela educação, pelo lazer, pela disciplina. A sua mente estava constantemente programada para ir. Essa programação, essa central de gerenciamento, não desliga automaticamente quando o filho faz 18 ou 25 anos. Ela fica ligada, e o que o filho adulto sente é a intrusão dessa mentalidade de gerenciamento em uma vida que ele está tentando, a duras penas, gerenciar por conta própria. Estudos sobre relações intergeracionais na idade adulta mostram que a qualidade do relacionamento não se correlaciona diretamente com a frequência de contato, mas sim, e de forma muito mais forte, com a percepção de emancipação. Em uma pesquisa recente com adultos entre 30 e 45 anos, um percentual significativo relatou que a principal fonte de estresse no relacionamento com os pais era a sensação de serem infantilizados, de terem suas escolhas questionadas ou de receberem conselhos não solicitados, tratados como um tutorial de vida.
Para o seu filho, sentir-se respeitado como um adulto capaz, digno de suas próprias decisões, mesmo que você as considere erradas ou arriscadas, é mais crucial para a proximidade emocional do que o número de visitas, de chamadas de vídeo ou a quantidade de ajuda financeira oferecida. A qualidade da interação, a ausência de julgamento e a presença de escuta ativa superam a quantidade de tempo passado juntos. O medo inconsciente do filho adulto é que, ao se aproximar, ele seja forçado a regredir ao papel de criança, perdendo a individualidade que tanto lhe custou conquistar. Vamos analisar um caso prático que ilustra perfeitamente essa transição. Pense em Helena, mãe de um empresário de 38 anos chamado Ricardo. Helena sentia uma dor lancinante porque Ricardo mal ligava e, quando ligava, as conversas eram superficiais e apressadas. Ela interpretava o silêncio como desamor. O padrão de Helena era o de sempre oferecer uma solução para qualquer problema que Ricardo mencionasse, de criticar sutilmente a forma como ele administrava o tempo ou a casa e de insistir que ele seguisse o caminho mais seguro que ela havia traçado em sua mente. O segredo que revelamos a Helena foi o da aceitação da incompetência seletiva. Pedimos a ela que, por um período, ela praticasse a escuta radical e o silêncio estratégico. Em vez de perguntar, você já resolveu aquilo ou você deveria ter feito isso, ela passou a usar frases como, sinto muito que você esteja passando por isso e confio totalmente na sua capacidade de encontrar a melhor saída. Ou simplesmente, estou aqui para ouvir, sem pressão, se precisar desabafar. O foco mudou do para. Helena desativou a central de gerenciamento. O resultado foi surpreendente. Ricardo, ao sentir que a mãe não estava mais tentando a vida dele, mas apenas na jornada, começou a ligar espontaneamente. Ele buscava a mãe para discutir ideias, não mais para se defender de críticas. A distância diminuiu porque o par de Helena mudou de fiscal para porto seguro. A chave é tornar-se o refúgio, não o campo de batalha. A transformação real e duradoura acontece quando você internaliza que a fase de ser o guia principal terminou. Seu novo papel, e este é o cerne do segredo que desvendamos, é o de consultor sênior de luxo. Um consultor de luxo é chamado quando é preciso, é valorizado pela sua experiência, pelo seu histórico de sucesso, mas ele nunca se impõe. Ele jamais entra na sala sem um convite formal, ele espera o convite. O filho adulto precisa sentir que a sua presença é um bônus valioso e não um custo emocional a ser administrado. Para que essa transição funcione, no entanto, você precisa cumprir uma tarefa crucial: preencher o seu próprio vazio. O seu filho não pode e não deve ser o seu único projeto, a sua única fonte de validação ou a sua única atividade. Se você não tem uma vida rica, plena e satisfatória da órbita dele, cada interação será carregada com a pressão de preencher esse vazio. Essa pressão é sentida a quilômetros de distância e é o principal motor da necessidade de afastamento. O filho adulto quer que você seja feliz, plena, ocupada com seus próprios interesses, para que o tempo que vocês passam juntos seja uma escolha mútua, leve e prazerosa, e não obrigação da sua solidão. Vamos agora aprofundar em 4 estratégias práticas e imediatamente aplicáveis que te ajudarão a desativar a central de gerenciamento e a ativar o consultor sênior de luxo, reconstruindo a ponte da confiança e da proximidade emocional. A primeira estratégia é a Feedback Set. Quando seu filho adulto te contar um problema ou uma situação difícil, o seu instinto será oferecer uma solução baseada na sua experiência. Resista a isso. Em vez de oferecer a solução, reflita o sentimento dele. Se ele diz, estou exausto com este projeto, você não diz, você precisa pedir ajuda, eu já te falei que você trabalha demais. Você diz, entendo, parece que você está realmente se sentindo sobrecarregado e cansado. Deve ser muito difícil lidar com essa pressão. Você não resolve, você valida. A validação, que é o reconhecimento do sentimento do outro, é o lubrificante que permite a proximidade emocional, pois mostra que você o está vendo e aceitando onde ele está, e não onde você gostaria que ele estivesse. Ao espelhar o sentimento, você comunica, eu vejo a sua dor, e não a minimizo com uma solução rápida. A segunda estratégia é o padrão de perguntas A. Abandone as perguntas que exigem apenas sim ou não ou que já carregam uma crítica embutida, como você está comendo direito? Já consertou aquilo? Ou por que você ainda não decidiu isso? Essas são perguntas de gerenciamento. Mude para perguntas de conexão. Pergunte sobre o processo, não sobre o resultado.
Por exemplo, o que tem te entusiasmado ultimamente no trabalho? Ou o que você tem lido ou assistido que te fez pensar? Ou como você se sente sobre o próximo passo que está considerando? Essas perguntas demonstram interesse genuíno pelo que ele se tornou e não apenas pelo da vida dele. Elas convidam o seu filho a compartilhar a sua jornada interna, o que é um ato de intimidade profunda. A terceira estratégia é o wall. Muitos pais insistem em convites diretos, muitas vezes carregados de culpa. Você nunca vem me ver, ou podemos almoçar, tenho que te contar algo importante sobre a família. Isso coloca uma pressão na agenda já lotada do filho adulto. O convite silencioso é criar um ambiente que naturalmente o atraia, sem exigências. Isso significa cultivar hobbies e interesses em casa que o seu filho aprecie, mas que não dependam dele. Você se inscreve em um clube de leitura ou começa a cozinhar aquela receita específica que ele adora, mas sem a intenção de servi-la a ele, apenas a você e seus amigos. Você se torna um polo de interesse e não um centro de cobrança. Ele virá para participar da sua vida e não para resgatá-lo de uma vida vazia. A atração é muito mais poderosa que a exigência. A quarta estratégia, e talvez a mais difícil para nossa geração, é a adiar. Implemente a disciplina de dizer não para 3 impulsos muito comuns. Primeiro, não se ofereça para resolver problemas que seu filho não te pediu para resolver. Deixe-o mutar, tropeçar e se levantar. Isso constrói a autoconfiança dele. Segundo, não critique o parceiro, o emprego ou as escolhas de vida dele. Mesmo que ele peça a sua opinião, sua resposta deve ser: eu vejo seu ponto de vista, mas esta é a sua vida e confio que você fará o que é certo para você. A crítica é a principal construtora de muros na relação adulto-adulto. E terceiro, não tente comprar a proximidade com favores ou presentes excessivos. O amor adulto é uma troca de valor emocional, não de bens materiais. O filho adulto precisa sentir que você o ama por quem ele é, e não pelo que ele faz ou não faz por você. O segredo para acabar com a distância não é reduzir a distância em si, mas sim entender o significado psicológico dela. O amor não se mede em quilômetros percorridos ou em mensagens de texto enviadas. Ele se mede em respeito e em admiração mútua. Aceite o fato de que a distância física ou a frequência menor de contato é, muitas vezes, a prova de que você fez um excelente trabalho. Criou um ser humano capaz de navegar o mundo com suas próprias pernas. A individuação dele é o seu maior sucesso. Seu filho adulto está buscando a si mesmo e ele precisa de espaço para isso. O segredo para trazer seu filho adulto para perto, paradoxalmente, é dar um passo para trás, desativar o gerenciamento e começar a brilhar com sua própria luz. Quando você está pleno e feliz com a sua própria vida, o tempo que vocês passam juntos se torna um presente leve e não um fardo pesado. A ponte se reconstrói com a sua paz, com o seu respeito incondicional e com a sua felicidade independente. Seja o farol e não a âncora. Ele saberá onde te encontrar.